Olá pessoal, aqui quem fala é o presbítero Jeremias. Desde já quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que tem nos acompanhado no canal Tempo para Todas as Coisas, peço a você que deixe seu comentário, ative o seu sininho, compartilhe esta palavra para que outras pessoas possam estar ouvindo também esta pregação. Peço a você um pouquinho da sua atenção neste momento para a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E apareceu João Batista no deserto pregando o batismo do arrependimento e para a remissão dos pecados. A palavra de Deus aqui nos diz que João Batista era um homem que vinha preparar o caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele apareceu no deserto pregando a palavra do Senhor, pregando e batizando, o arrependimento, batizando arrependimento e remissão dos pecados. O que significa arrependimento dos pecados? Significa mudança de atitude, de pensamentos. E a palavra de Deus diz que Jesus também, nesta mesma linhagem, ele pregou, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a palavra de Deus nos diz no livro de Atos também, que após Jesus ele ter ido e subido ao céu, ele deixou essas mesmas instruções aos seus discípulos, pregando o arrependimento, que diz no livro de Atos 3,19, arrependei-vos, pois e convertei-vos para que sejais apagado o vosso pecado. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o teu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, quando nós confessamos e aceitamos a Cristo como único Salvador e confessamos nosso pecado, agora é apagado todo o nosso passado, nosso pecado, após ter descido as águas, sabe? Porque a palavra de Deus diz que João ele vinha pregando o batismo de arrependimento do que? Remissão dos pecados. Ele vinha pregando, falando sobre a salvação. E aqui não é diferente no livro de Atos. Ele diz: convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado. Como que é apagado nossos pecados? É quando nós de coração aceitamos a Cristo como Salvador, e aí é apagado todo o passado de vergonha que nós tínhamos no passado. E ali a palavra de Deus diz que ele diz: convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado, para que assim venha o tempo do refrigério pela presença de Deus, ou seja, um tempo novo, um tempo de refrigério. E quem é esse refrigério? É o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus sobre nossa vida, nos transformando, nos fazendo nova criatura, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como que se pode fazer uma coisa nova? A partir do momento que você tem atitudes novas, a partir do momento que você deixa o seu pecado, a partir do momento que você deixa as suas velhas práticas e se arrependa para a salvação dos teus pecados. E isso só pode acontecer a partir do momento que você se converta, a partir do momento que são apagados os teus pecados e vem um novo tempo. Esse novo tempo de refrigério pela presença de Deus é o que? É o Espírito Santo de Deus trabalhando sobre a minha, sobre a tua vida, nos chamando para uma nova vida, uma salvação através de Cristo. E foi isso que Jesus diz em Lucas 5:31, verso 31, ele diz assim: e Jesus respondendo disse: não necessita de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele não veio para que o são não necessita. Uma pessoa doente, uma pessoa que está sã, ela não precisa de médico. Ela não precisa ir no médico. Mas aqui está enfermo, aqui está desabilitado, que o pecado tem judiado, que o pecado tem prejudicado a alma, trazendo tristeza, angústia, sabe, levando essa pessoa a desespero.
essa sim precisa de médico. E Jesus, ele é o médico. Por isso que ele diz, eu não vim chamar o justo. Ou seja, Deus não veio chamar pessoas perfeitas. Ele veio chamar pessoas cheias de problemáticas, pessoas cheias de problemas. E Jesus disse, eu não vim chamar o justo, ou seja, Deus não veio chamar pessoas perfeitas. Se você acha que é perfeito ao ponto assim, eu só vou para a igreja, eu só vou aceitar Cristo no momento certo, na hora certa, não. Jesus, ele te chama hoje. Ele te chama a um arrependimento. Ele te chama a pagar os teus pecados para que venha um novo tempo, para que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quem são esses pecadores? São eu e você, que necessitamos de uma nova vida, de uma nova atitude, de uma nova história. E Jesus, ele está para escrever uma nova história. Mas para que essa nova história seja escrita na minha, na tua vida, é preciso nós nos arrependermos do nosso pecado e viver um novo tempo de refrigério na presença de Deus. Porque a palavra nos diz que assim vos digo, em Lucas 15:10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, quando um pecador se arrepende na terra, há alegria no céu, diante dos anjos de Deus. Há alegria por um pecador que se arrepende. Ou seja, Deus fica alegre quando eu e você se arrependemos do nosso pecado e aceitamos a Cristo como único Salvador. E ali o seu nome agora começa a ser escrito, porque Deus, ele não lembra mais do seu passado. Isso diz no livro de Atos 17, verso 30 e 31, diz assim, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Isso deu a certeza de todo, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Deus, ele não lembra do seu tempo da ignorância, sabe? Mas Deus não tem em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Então se arrependa quanto é tempo. Deus não vai lembrar do seu passado, da sua ignorância, sabe? A partir do momento que você aceitar Ele como único Salvador, Deus não vai lançar em rosto o seu pecado, como muitos homens lançam. O Senhor não tem em conta o tempo da ignorância, mas Ele ordena, Ele diz assim, mas Ele ordena a todos os homens, em todo lugar que se arrependa. Você, que aonde que você estiver, Jesus, Ele te chama a um arrependimento, uma nova vida, para que Ele possa salvar a tua alma. Porque Ele diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então hoje o Senhor te chama para uma nova vida com Ele, uma vida eterna com Ele. Então se arrependa, porque é chegado o reino do céu. Se nós não se arrependemos do nosso pecado, Jesus virá. E se eu e você não estivermos preparados, nós podemos ficar. Então se arrependa quanto é tempo, porque Jesus, ele não tem o seu tempo, ele não tem em conta o tempo da ignorância, mas ele ordena para mim e para você que nós se arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua atenção. Peço a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.